Agora eu consegui. Boa noite. Eu não tô ouvindo nada. Não estou ouvindo a Beatriz Guedes. Eu também não. Se fosse só eu. Também não estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. Eu também não ouço. Boa noite. Agora eu ouvi também. Eu que falei mais alto aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. A Beatriz estava apresentando alguma coisa que ela estava sem áudio, eu acho. Eu acho que ela foi resolver, porque ela não aparece aqui pra mim, na verdade. Ela está escrevendo no chat. Eu acho que É ela isso aí. Uhum. Ela está resolvendo mesmo. Né? Caralho, jornal chato. Puta que pariu. Idiota, caralho. Cara, alguém viu o Rio Grande do Sul aí? Bastante água, né?
Qual é a galera? E aí, tranquilo? Esse aí é o Ativar da USP, Universidade de São Paulo. Um curso aí de educação. Vai ter uns grupos de 6 professores. Fica de olho aí na jogada. O Gabriel tá morando em Itaperuna com a família. Enfim. Caralho. O Olava veio aí, cara. Mano, veio ele e veio a Perla, cara. A Perla veio num dia, o Olavo no outro. Puta que pariu. Tinha que ver como é que foi a parada, velho. Trio, parada dura, dupla de som. Pronto, eu acho que agora vocês conseguem me ouvir. Puta né? que pariu. Foi sinistro. E agora sim. Sim. O que aconteceu? Oi, Beatriz, tudo bem? Sim, tô ouvindo. É, tava pancadão, né? Pode crer. A entrada de seu computador tá com algum problema. Vou só pedir Pô, pra vocês mano, a área tá ficarem cercada. fechados por enquanto. Eu vou fazer assim, eu vou compartilhar a tela pelo computador e vou falar aqui pelo celular. Acho que vai funcionar bem, tá bom? Tá dando alguma interferência de áudio, não, né? Não, pra mim agora ficou bom, na verdade. Ótimo, então, perfeito. Bom, gente, desculpa. Ai, não tô ouvindo nada, tô barulhando. Zemi precisa mutar o microfone dela, Zemi. Deixa eu ver quem é. Tem várias pessoas com o microfone aberto. Deixa eu só. Ah, tem uma opção agora aqui de desativar o som de todo mundo. Perfeito. Desculpa ter feito isso, mas é que o Rio estava atrapalhando, tá bom? Eu sou autora do curso de vocês, Projeto de Vida e Bom Professor. A gente vai se encontrar aí nas próximas semanas. E o objetivo do encontro de hoje é explicar o funcionamento do curso. Explicar qual vai ser o objetivo dos nossos encontros síncronos, como que vai funcionar o compartilhamento dos materiais pelo grupo de WhatsApp e também do projeto. Só um minutinho e já volto rapidinho. Ninguém assistiu ontem, não? Tá repetindo a aula? Balela do caralho, puta que pariu. Qual é, mané? Qual foi? O menor passou gritando. A Casa Rosa aí, mané, não sei o que. Puta que pariu, caralho. Chorei, 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 chorei. Onde bater vai explodir. A bala tá voando. Pessoal, a bala voando. Pronto, gente, desculpa. Eu não tava aqui, tá? Por isso já tava resolvendo aqui uma questão. Pronto. Eu vou apresentar para vocês como vai ser o funcionamento do curso. Hoje ainda eu vou criar os grupos de WhatsApp com as turmas de vocês. Então, por enquanto, vocês estão em um grupo só do WhatsApp, que é onde vocês vão receber os cards.
que são os materiais, os avisos, os vídeos e tudo mais. E vai ter um outro grupo em que vocês vão se reunir com a turma de vocês, que é referente ao horário em que vocês vão realizar os encontros síncronos. Então, a gente vai ter a turma 1, cujos encontros síncronos são segunda-feira às 7 horas, a turma 2, que é segunda-feira às 8 horas, e assim por diante. Nesse grupo do WhatsApp, vai ter na descrição dele qual é o dia e o horário da turma, tá bom? Eu preferi não criar ainda para não confundir vocês com dois grupos sem vocês saberem o objetivo de cada um dos grupos, tá bom? Então, esse grupo dos cards é fechado, só eu e o Patrick, que é o meu coordenador, que escrevemos lá, enviamos as mensagens para não ficar confuso, para vocês não se perderem. E o grupo da turma ainda vai ser criado e vai ter cerca de 20 a 25 pessoas nessa turma, tá bom? Então, indo para nossa apresentação. Eu vou apresentar para vocês o funcionamento do curso, né? O que sustenta, quais são os pilares que sustentam o nosso modelo didático pedagógico, como que é o funcionamento do curso na prática, ou seja, o que vocês vão receber via WhatsApp, se vai ser todo dia, ou se não vai ser todo dia, essa dinâmica, como que vão ser os nossos encontros, o que é esse projeto integrador, que faz parte também do curso, os parâmetros e critérios de avaliação e a formação do grupo do projeto integrador. E aí, desde já, eu queria alertar que os nossos encontros síncronos, eles contabilizam a presença de vocês é computada nos encontros síncronos, só essa semana que não é computado, porque é a semana de apresentação, não está dentro da nossa carga horária, né? É uma coisa mais que a gente sentiu necessidade de fazer com base nas edições anteriores, e a gente percebeu que assim funcionava melhor, porque todas essas informações que eu vou passar para vocês hoje estão no manual do curso, algumas coisas a mais por, enfim, os exemplos que eu vou dar de projetos integradores que já foram realizados, mas as informações sobre o funcionamento do curso estão todas no manual, mas acaba ficando mais fácil de digerir, assim, né, quando a gente conversar. E aí o encontro de hoje não vai contabilizar a presença, mas a partir da semana que vem vai contabilizar. E para ter o direito ao certificado é necessário que vocês tenham no mínimo 2 faltas, no máximo 2 faltas, desculpa. No máximo 2 faltas, no mínimo 75% de presença. Então, já queria deixar claro que os nossos encontros não são gravados e é importante e necessário que esteja presente, né, de forma síncrona. Se vocês tiverem alguma questão com o horário da turma, de mudar a rotina de vocês e precisar mudar de turma, até um determinado momento assim, do curso a gente consegue fazer. Eu peço que conversem comigo caso tenha algum problema, alguma dificuldade com o horário para a gente resolver. Mas não se esqueçam que esses encontros são parte fundamental do curso, tá bom? Então vamos lá. Os cursos do nosso programa Ativar são de extensão universitária e o certificado que vocês recebem informa isso. Então, o curso de extensão é criado pelo Núcleo de Novas Arquiteturas da USP, é certificado pela USP, pelo Instituto Jung e pelo Instituto Eurofarma, deixa de incluir, e é um curso de 40 horas. E aí vocês devem estar se perguntando, se os encontros semanais são de 50 minutos, 1 hora, e são 8 semanas, como que soma essas 40 horas, né? É porque quando a gente prepara o material, a gente leva em consideração o tempo que vocês precisam disponibilizar
para estudar esses materiais, para assistir os vídeos, para fazer leitura dos materiais, para se reunir com os grupos eventualmente. Então, fazendo esse planejamento do curso, a gente totaliza essas 40 horas, tá bom? E os 5 pilares do curso: a circulação de conhecimentos através dos vídeos, dos textos, das nossas reuniões também, dos nossos encontros síncronos, situações de problema, principalmente no projeto integrador, em que vocês vão identificar um problema, uma situação da escola de vocês, para vocês atuarem sobre ele, criar um protótipo, um programa, enfim, vou falar disso um pouco mais à frente. A interdisciplinaridade, que está presente não só nos materiais que fazem parte do curso, que são do campo da psicologia, do campo da educação, do campo das metodologias ativas, mas também no próprio contato entre vocês na elaboração desses projetos. São pessoas de diferentes áreas, que às vezes na escola atuam em diferentes frentes da escola também. Então, essa é uma parte bem importante assim, do projeto que vocês constroem, mas também do curso, né? A gente não vai ficar focado em um único conteúdo. O trabalho colaborativo e cooperativo também bem presente no projeto integrador, mas nos encontros síncronos vocês vão ver que se só eu falo, só uma pessoa fala, é muito, muito menos legal e produtivo do que quando todo mundo participa e comenta. E o aprender fazendo, também principalmente pelo processo integrador, porque vocês vão vivenciar metodologias ativas. Esse projeto integrador, ele tem como base 3 metodologias ativas, que é a aprendizagem baseada em problemas e projetos, o design thinking e a cultura making. Então, em vez de a gente estudar na teoria o que são essas metodologias ativas, vocês vão experienciar, vivenciar as etapas dessas metodologias ativas. Vocês vão aprender a fazer. E aí, o funcionamento do curso. A gente tem lá o nosso grupo dos cards, em que vocês diariamente vão receber materiais, incluindo o final de semana. E já deixo a dica, quem quiser botar no silencioso, não abrir final de semana, a gente não tem nenhuma obrigação de olhar no final de semana. No final de semana, inclusive, a gente só envia a organização da semana e os materiais na íntegra, porque durante a semana vocês vão receber vídeos curtos e trechos de texto, o texto base da semana. E no final de semana anterior, vocês vão receber esse material na íntegra para que vocês se organizem da forma que for melhor para vocês. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho por dia, conforme vocês forem recebendo, vocês podem fazer isso. Se vocês quiserem estudar todo o material em um dia só, vocês também podem fazer isso. Então, essa é uma parte bem autônoma do curso. Então, nesses envios diários de card, vocês vão receber esses vídeos de cerca de 2 minutos. Um card com o título Saiba Mais, que é com trechos do texto base, com reflexões também. O refletivo sempre vai trazer uma pergunta para reflexão com base no tema da semana. E também tem cards com dicas e sugestões referentes àquele tema, como, por exemplo, filmes, documentários, podcasts, que tem a ver com os materiais ali, da semana. E também vai ter as orientações sobre o trabalho com projetos. Os encontros síncronos são semanais. Então, quem for da turma 1 vai toda segunda-feira às 7 horas, horário de Brasília, tá, gente? Às 7 horas vai entrar no link do grupo. Cada turma vai ter o seu próprio link, que também vai ficar lá no grupo de WhatsApp da turma.
e vão ser encontros via Google Meet. Vocês podem participar pelo celular, não tem problema nenhum. E essa turma vai ser dividida em grupos para fazer esse trabalho do projeto integrador. Vocês não vão ser divididos a priori, tá bom? Eu gosto de dividir de acordo com afinidades e o que for interessante para aquelas pessoas se debruçarem no projeto integrador. Então, na primeira semana, eu vou conversar, né, com os grupos de cada turma, com os cursistas de cada turma, no horário de cada turma, e a gente vai estabelecer esse critério. Que às vezes os grupos são formados pelo público-alvo, em que os cursistas trabalham diretamente, ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, com professores, no caso daqueles que trabalham na gestão, coordenação. Às vezes é pela temática que o projeto vai abordar, de falar sobre a relação entre família e escola, falar sobre gerenciamento de emoções, e aí, enfim, não vai estar focado, não vai ser um critério baseado no público-alvo, mas sim no tema do projeto. Então isso a gente vai resolver dentro das turmas, tá bom? Aqui está escrito que o principal objetivo dos encontros síncronos é o desenvolvimento dos projetos integradores. Isso é verdade, mas dependendo da semana, do que a gente tiver que fazer, né, da etapa que tiver o projeto, a gente consegue dar mais espaço para os materiais daquela semana. E eu acho isso bem importante porque vão ser esses materiais, esses conteúdos que vocês vão estudar, que vai dar uma base assim, para esse projeto, que vai ajudar vocês a desenvolver o projeto, isso é verdade. Então, enfim, a gente circulando, né, essas inquietações que os temas despertarem, acaba que os projetos acabam ficando mais robustos, digamos assim. Mas também a gente vai, a partir desses cards de reflexão, para que vocês utilizem o grupo do WhatsApp da turma para compartilhar as ideias, enfim, o que aquele material já despertou em vocês, tá bom? Isso a gente vai vivenciando, vai ser mais fácil de visualizar na prática. Sobre o projeto integrador. Nosso curso tem 8 semanas de duração, né? Então a gente vai desenvolver esse projeto ao longo do curso. Vocês não são obrigados a aplicar o resultado desse projeto na escola de vocês. Daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos de projetos que vai ajudar a visualizar, né, o que a gente chama de projeto, o que a gente chama de protótipo, programa, enfim. Vocês vão desenvolver ao longo do curso, em grupo, até 7 pessoas, não mais que isso. E a gente retira dessas metodologias ativas, né, da aprendizagem baseada em problemas e projetos, design thinking e aculturamento, 3 pontos que eles têm em comum, que são as etapas ouvir, criar e testar e implementar. Como assim? Vocês vão fazer escutas nas escolas de vocês em busca de um problema a ser resolvido. Por exemplo, o que os alunos gostariam que fosse diferente nessa escola? Qual é o maior desafio dos professores dessa escola? O que eles gostariam que fosse diferente? São escutas nesse sentido, com essa intenção abrangente, né? Pode ter a ver com as relações entre aluno e professor, pode ter a ver com os conteúdos, pode ter a ver com as metodologias, pode ter a ver com transporte para chegar até a escola, enfim, amplo. A partir dessa escuta vai ser definido um problema, uma pergunta que vai guiar esse grupo. Vocês vão criar
algo, um protótipo, uma coisa para buscar enfrentar esse problema, né? Resolver, né? E aí é sempre bom a gente delimitar, né, o alcance desse problema pensando nessa etapa da resolução. E aí vocês vão testar e implementar, ou seja, vocês vão apresentar essa solução para o público-alvo, para os alunos que vocês ouviram, para os professores que vocês ouviram. Então a gente tem essas 3 fases aí: análise do problema e planejamento da pesquisa, criação e prototipação de um programa para enfrentamento do problema estudado, finalização e socialização da solução. Quando a gente fala criação e prototipação de programa, a gente pode entender que é como rascunhar uma solução, né? Prototipar nesse sentido. E aqui, deixando um pouco mais claro o que faz parte de cada uma das fases, a fase 1 tem duração de 2 semanas, a fase 2 de 4 semanas e a fase 3 de 2 semanas. Então, onde vocês vão despender maior energia é na fase 2. Metade do tempo vai ser nessa fase. Na fase 1, vocês vão fazer essas escutas, se aproximar dessa situação, problema, e algo que é muito interessante, né, dessa metodologia, que vocês não vão ver ela sendo aplicada somente na educação. Isso é utilizado até em empresas que estão no supermercado, que estão vendo que o carrinho do supermercado não está atendendo às necessidades daqueles clientes. Então, o que eles fazem? Eles vão fazer escutas, identificar o que pode ser melhorado, como que isso pode ser, como que aquele carrinho pode ser modificado, se isso é viável economicamente, e até chegar num rascunho, numa ideia, num plano para apresentar para esse público e ver se funciona. Então é um pouco nessa ideia de eu vou até os alunos para identificar esse problema. Eu não tento, desculpa o barulho, eu não tento identificar com os meus próprios olhos, assim como a empresa não tenta ela mesma identificar com os próprios olhos o problema daquele carrinho de supermercado. A gente, né, no caso deles, eles vão até o cliente para saber da experiência dele, e a gente vai fazer as escutas com os estudantes para saber da experiência deles. E aqui, quando eu falo estudante, é para aqueles que trabalham com professores, né? Também se aplica, né? Fazer escutas com professores. A partir dessa escuta, vocês vão definir o problema, vão montar um plano de ação. O que é esse plano de ação? Definir quais são as etapas que o grupo vai percorrer para criar esse protótipo. Então, né, por exemplo, vai buscar informações sobre isso, vai ver outras experiências de outras escolas, conversar com professores de outros lugares, fazer outras escutas, só que mais específicas, né? Não falando de uma forma muito ampla, mas perguntando sobre aquele problema que vocês definiram. Enfim, tem uma série de ações possíveis de fazer parte desse plano de ação, mas vocês vão montar um planejamento. E esse planejamento vocês vão realizar, vocês vão executar na fase 2. Que é quando vocês, né, vão botar a mão na massa mesmo para criar esse protótipo inicial. Depois, aprimorar esse protótipo com base no feedback dos estudantes e rever esse plano, rever o que vocês precisam fazer para esse aprimoramento acontecer, né? O que eu preciso mudar nesse carrinho aqui que eu já tinha mexido para que ele atenda ali as sugestões que os clientes trouxeram. Qual é a sua ideia? Até que a gente chega à semana 3 com o protótipo final
E em vez de vocês apresentarem na turma, falar assim, a gente fez essa escuta, a gente identificou tal problema e a gente criou esse protótipo, em vez de fazer isso ao vivo, digamos assim, vocês vão gravar Agora que eu percebi, eu tô o tempo todo olhando pra tela e a câmera tá mais aqui embaixo. Em vez de vocês apresentarem isso no encontro, vocês vão gravar um vídeo ou um podcast, né, que teria só o áudio, contando como que foi essa trajetória de vocês, contando como que foi a etapa da escuta, como que foi a definição do problema, como que foi o plano de ação. Então, meu conselho é que vocês façam registros desde o momento que vocês iniciarem o projeto, vocês têm esse registro, que aí a fase final vai ficar bem fácil. E a socialização vai acontecer de uma forma semelhante com o que a gente está fazendo essa semana. De terem 3 horários em dias diferentes, para a gente reunir diferentes turmas e diferentes grupos, e vocês podem convidar colegas de vocês, para um ver o projeto do outro, enfim, ter ideias, o melhor momento. Meu momento preferido é ver os projetos com essas fotos. Aqui é a mesma coisa do slide anterior, só que num formato de tabela. E aí o nosso cronograma. Isso aqui, se vocês já puderem tirar print, eu recomendo que vocês façam isso. Porque pra vocês anotarem na agenda de vocês. Tá fingindo? Não finge não, café. As nossas datas em a semana de ambientação é a que tá acontecendo agora, né? A semana 1 começa na próxima semana, dia 11, segunda-feira. E aí segue até a semana 4, direitinho, até que vem o recesso, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia 9 até o dia 13. Além de não ter encontros síncronos, não vai ter tardes, vocês não vão receber materiais novos. Então, se for o caso de fazer leitura, de fazer... Eu vou encaminhar, sim, essa apresentação, tá bom? Eu tava esperando chegar hoje, que é a última sessão de ambientação, para enviar lá no grupo dos pais, tá bom? Vou enviar para vocês. Vamos na igreja? E aí, nessa semana de recesso, né, se tiver eventualmente alguma coisa pendente de ser estudado, enfim, vocês aproveitem essa semana. Semana 5, semana 6, né? Segue certinho. E entre a semana 6 e a semana 7, a gente vai ter uma pausa, tanto por causa do feriado de finados, quanto para vocês terem um tempo para prepararem os seminários finais, tá bom? Para vocês terminarem o projeto de vocês, naquela fase 3. E aí, do dia 30 até o dia 3 de novembro, sem encontro e sem carta. Quer um chapéuzinho? E aí, semana 7, do dia 6 a 10 de novembro. E a semana 8 é a última semana do curso, semana de apresentação dos projetos integradores. Então, anotem aí que dia 13 até o dia 16 de novembro é a última semana do curso. Então, o curso acaba, assim, oficialmente dia 16 de novembro. Tá bom? E aí, deixando um pouco mais concreto, né? Quando eu falo de projetos integradores, a gente tem diferentes, eu diria até infinitas possibilidades, que vai depender da criatividade de vocês, vai depender da solução que vocês vão propor para o problema identificado. A gente já teve páginas no Instagram sendo criadas para falar sobre comunicação não violenta. Pô, não exagera, né? Para o desenvolvimento de projetos de vida. Bando desocupado do caralho. A gente já teve sites com intenção de ajudar os professores a refletirem e conhecerem os seus projetos de vida. Aí te deu a louca assim, né? Tu, vamos mudar o esquema e tal. Um e-book criado para auxiliar professores e alunos a utilizarem as tecnologias da informação e comunicação, aplicativos, sites,
para auxiliar a aprendizagem, não como algo que vai competir a atenção, mas auxiliar, né, na aprendizagem. Projetos voltados para o autocuidado dos professores, a qualidade de vida. Já, mas interessante. Uma coisa mais particular, né? Nas imagens só tem os exemplos que são digitais, mas não se restringe a isso, tá bom? Podem ser sequências didáticas que têm um objetivo. A gente já teve uma sequência didática que o objetivo era que os alunos do fundamental trabalhassem a gestão das emoções. Jogos que foram desenvolvidos em sala de aula também, outros projetos a longo prazo, né, com várias atividades, mas que tinham um objetivo comandando essas atividades. Então, queria, né, mostrar para vocês que as temáticas não vão se restringir ao projeto de vida. Vai depender da escuta que vocês fizerem, isso que é o que vai conduzir mais. Vocês podem escolher se vocês querem ter como público-alvo docentes, os discentes ou toda a comunidade escolar. E o formato, né, os canais que vocês vão utilizar, pode ser rede social, pode ser algo digital, pode ser algo físico na escola. Pode ser uma empresa. Teve também um grupo que trabalhou com rádio. Não, é o LED. De podcast, não sei o que é LED. Para que os alunos conseguissem se expressar e falar sobre... LED. Não me lembro se era sobre emoções ou se era sobre associação de desenvolvimento de identidade. Entendi. Enfim, só para vocês verem que tem infinitas possibilidades. Vai nascer o neném, então. Aqui outros trabalhos. Esse Divida Ideias foi uma página no Instagram também, com o objetivo de divulgar atividades e práticas pedagógicas nas aulas do projeto de vida. Ana Lu. E esse daqui que era esse aqui do podcast. Esse daqui de baixo. Eu tinha uma galinha. Acho que era a voz do autoconhecimento, não? Que me chamava. Esse construindo a cidadania através dos jogos. Utilizava jogos para falar sobre ética e cidadania, um outro e-book para falar sobre emoções dos docentes. Eu tenho essa menina é inteligente, né? Que tiveram agora. Todos os trabalhos que foram criados, os links. Desculpa que a moto. E todos os links, e aí eu posso enviar para vocês também. Talvez isso interesse vocês mais lá para frente, para ideias e tal. Mas enfim, isso tá na mão, eu posso enviar para vocês, tá? Parâmetros e critérios de avaliação. Então, a frequência mínima que eu já tinha comentado. 75%. No mínimo 75% de presença. Ou duas faltas. Quem tiver brócolis, alguma questão batata, de saúde, que precisa se ausentar, assim, né? Cenoura. E puder me mandar o atestado. Couve-flor. Eu vou pedir por gentileza que faça isso. Bife. Caso ultrapasse, né, esse número de faltas e... Filé de frango. Enfim, conversa comigo, me manda. Até porque é importante farofa de dendê. O cursista estar ou não ativo no curso. Moqueca de peixe. O grupo... Bobó de camarão. Do projeto, né? Na abóbora moranga. Saiba se o cursista tá... Se pode contar com aquele cursista ou não, sabe? Não, mas quem manda lá em cima é o Bob. Costuma acontecer, assim, de pessoas do mesmo grupo se desencontrarem, vai num encontro. Tá, você virar a canoa deles? Se a pessoa não tá, e no outro tem uma outra falta, enfim, tem esse desencontro, assim, e aí eu peço que me mantenham informada, por favor. Eu falei que isso acontece, mas enfim, acontece pela questão do ser online, né? É diferente, né? E aí só que todas as a comunicação às vezes é um problema. Então peço por favor que deem atenção a isso. Por quê? Porque sem a presença, sem só pode ir comigo. Os encontros e o horário. Ainda não avisei vocês, tá? Só assim que eu colocar vocês no grupo da turma, vocês vão saber qual é o dia e o horário de cada um de vocês.
sem a frequência mínima, sem a avaliação em grupo e sem a avaliação individual, não tem como ser aprovado, porque são os critérios, são Não tem como. as... Tu tá falando que O esse mínimo, curso de assim, pós-graduação, você quer que eu me Então, a esforce? pessoa que fez só a avaliação individual Pós-graduação, com a tem frequência certeza? mínima, também não tem como ser aprovado. Eu confio Tem que nessa fazer garota, trabalho meu irmão. coletivo. Quem fez o trabalho coletivo e tem a frequência Porra, mínima, que mas não legal fez esse a menino avaliação no lugar de individual, cigarro. também não tem como Porra. receber o certificado. Então, precisa dessas três coisas: avaliação individual, avaliação coletiva e a frequência mínima. Tá? Eu posso subornar a A avaliação professora? individual é simples, é só Não tem uma colinha, não? a construção de um plano de aula, utilizando essa ferramenta Quer uma cola, professora? planejador de aulas, que é bem interessante, vai dando dicas conforme vocês vão preenchendo as competências que vocês querem trabalhar, os objetivos da aula, os recursos que vocês querem utilizar naquela aula, que vai colocando as dicas ali do lado. E vocês podem utilizar essa ferramenta independente do curso, tá? É uma ferramenta gratuita. Inclusive tem um mural de planos de aula lá, Eles que só outros tinham tempo, professores garoto? criaram e deixaram com a visibilidade pública Como é que tá, para menina? que outros professores vejam, se inspirem. Ele dá no hospital? Tem bastante material legal lá. Cara, coitado do E menino. o projeto integrador, né? Não comia nada há falei tanto tempo. bastante. Quando começou a comer, comeu Eles tudo vão de uma produzir vez. um protótipo buscando enfrentar ou solucionar o problema do estudo. Na 8ª semana do curso, os grupos deverão postar no WhatsApp do curso ou no YouTube, no formato não listado, ou seja, só quem tem o link que vai poder assistir, para não deixar no formato público, né? Mas pra na não verdade gerar view, fica a critério de você. Um vídeo ou um podcast apresentando seu protótipo. Esses critérios aqui também, né, da estrutura desse vídeo podcast Nossa, inteiro, nossa, entre nossa. 5 e 8 minutos, o que tem que conter, também não é vocês precisam, né, focar logo de cara. Bordão, É importante só de vocês terem essa visão completa, panorâmica, melhor, Todo de visão preto. panorâmica Passando todo de do preto, curso, né? para que Ninguém reclama da minha vocês roupa. tenham esses registros de como foi a etapa da escuta, da criação, do protótipo, a elaboração da pergunta, Foi tudo rápido, isso. parece? E aí a média final vai É ser zero. o somatório das duas notas, a Aquele individual e a cinco, coletiva, né? e dividir por 2. Bom, e essa nota tem que ser maior ou igual a 7. Putz, E aí, nem sei. finalizando, É tudo convido vocês à nossa aula inaugural de apresentação dos cursos, que vai ser com o professor Ulisses. Desculpa prejudicial, sabe? São boas-vindas. Vai ser na segunda-feira, Você quer uma dia dica? 11, Após às você 6h30, tiver na mesa. 6h30 e 7 no YouTube. Uma caixa de surpresa. Quem não puder assistir vai ficar gravado, tá bom? Então vocês podem assistir depois. Tu gravou essa palestra? Acho que vai ser bem legal. Acho reforço aí o convite, tá? Não, 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 não Tá lá gosto, no grupo não. do WhatsApp também, esse link já. E aí deixa aqui o meu contato para quem quiser falar comigo via e-mail. E O NAP também, e-mail do NAP, que é a parte da secretaria e Não, coordenação pode dos copiar. cursos, né? Lida com documentação, com declaração. Que se já tiveram, né, bastante contato com o e-mail do NAP, eles avisaram quando foi. Peraí, que eu vou falar pra ela agora. Quando saiu o resultado da seleção e tudo mais. Uma outra coisa importante que eu acho que eu não falei, mas um dos cargos de hoje trazia isso. Que é importante de vocês terem um número que eu falo com vocês salvo no dispositivo de vocês, no celular de vocês. Por É um quê? mundo bem Porque o WhatsApp entende algumas coisas como spam. Principalmente quando o número não está salvo no celular. Pois é. Então, às vezes o vídeo não vai reproduzir ou o link não vai ficar disponível para clicar Por quê? caso o meu número não esteja salvo no celular de vocês, tá bom? Então, por isso que eu peço que vocês salvem. Alguma dúvida? Eu posso pedir pra você voltar a tela do seu e-mail? Como vai contar a frequência?
Então, eu faço uma coisa meio doida, que é dividir a minha tela em duas partes e aí eu coloco a planilha ali e vou marcando a presença de vocês. E aí, conforme, mesmo se entrar, né, 5 minutos atrasado, alguma coisa assim, eu vou atualizando, porque a planilha fica aberta durante todo o encontro, tá bom? Já tentei outras formas mais inteligentes de fazer isso, com uma ferramenta do Google Chrome, só que depois de algumas semanas parava de funcionar, então eu faço isso, acho mais fácil, dá pra eu lembrar dos nomes, enfim, e funciona, tá? Se puder mandar um oi no contato. Então, esse contato é o que está como administrador do grupo dos cards. E aí tem uma foto que é laranja, que está escrito, deixa eu ver como é que é. Está escrito assim: ativar o bom professor, projeto de vida, tutora. A minha foto está escrita tutora. Então, seria bom enviar os links. Eu achei que você está falando sobre os projetos que já fui enviar. Vou enviar. Eu vou só deixar para enviar algumas coisas no grupo. Ah, tá. A aula inaugural não vai contar como frequência. Vocês podem assistir depois, tá bom? Até porque é fora do horário de vocês. Deixa eu ver aqui quem tá com a mão levantada. Cristina. Boa noite, me escuta? Sim. Boa noite, eu já fui contemplada na maioria das minhas dúvidas, mas eu vou falar uma que ainda persiste. Os 3 grupos que serão formados, as aulas síncronas serão às 19 horas nos 3 grupos? Sim. É porque assim, são 250 pessoas no curso como um todo, que são as pessoas que fazem parte do grupo dos cards. Essas pessoas vão ser separadas, quer dizer, já foram separadas aqui, só na minha planilha, em turmas, de acordo com o horário. Então vai ser de 20 a 25 pessoas por horário. E aí é dentro desse horário, dentro desse grupo de 20 a 25 pessoas, que os grupos vão se formar. E sim, vai ser no mesmo horário. Caso esses 3 grupos, né, precisem de um espaço para sós, isso sempre acontece, eu crio salas diferentes para que esses grupos consigam conversar em particular. E alguns dos nossos encontros vão ser assim mesmo. Eu vou dar as orientações do que o grupo tem que fazer naquele dia. Cada grupo vai receber um link, uma sala diferente. E aí aquele pequeno grupo, o grupo do grupo, vai se reunir nessa sala. Tá joia, obrigada. Deixa eu ver a pergunta. Será sempre às 7? Não, cada grupo, cada pessoa vai estar em uma turma diferente. Vocês ainda não receberam esse horário que vocês foram alocados, mas é de acordo com o que vocês preencheram no ato da matrícula. Aquele formulário lá que vocês preencheram, que vocês escolheram o horário de preferência de vocês, tá? João. Boa noite a todos e todas. Boa noite, João. Eu sou o João Luiz, eu tinha uma dúvida, porque atualmente eu não estou em sala de aula, né? Estou como presidente do Conselho Municipal de Educação. Minha pergunta é, se influencia alguma coisa ou naturalmente eu posso participar? Pode participar. Se você conseguir fazer as escutas com professores ou com alguns estudantes que você tenha contato, além de estar em sala de aula, não estar em sala de aula, não tem problema. Ok, obrigado. Né? Tiago. Oi, Beatriz, boa noite, Deus abençoe, tudo bem?
Primeiro me apresentar rapidinho, meu nome é Thiago, eu sou bacharel em programação visual, sou desenho industrial formado. E eu queria pedir para você só um favor. Tu tem como escrever no chat seus 2 e-mails, porque a tela passou e eu não consegui anotar. Claro. E já agradecendo aí a porta aberta. Maravilha. Valeu. Coloquei aqui. O primeiro é o meu pessoal e o segundo é da secretária, tá bom? Tá bom, obrigado. A única plataforma vai ser o WhatsApp e o YouTube, sim. E tudo que vocês receberem do YouTube, vocês vão receber via WhatsApp. Os vídeos, vocês vão receber um link para o YouTube. Isso só quando for o vídeo completo no final de semana, mas vocês vão receber, sim, é semanal. Vocês vão receber os pequenos vídeos diários já no WhatsApp, sem vocês precisarem ir para o YouTube, tá bom? Cadê que mais que eu tenho pra mão? Mauricélio. Ué, mano. Isso, para me chamar de sério. Eu também precisaria do e-mail, que eu entrei agora há pouco, e foi dito que essa semana é só para apresentação e começa na próxima semana, né? Dia 11, né? Isso. Aí eu queria entender como funciona, assim, são matérias dentro da pedagogia, para quem é professor, como que é? A gente vai falar sobre o tema projeto de vida e o bom professor. Projeto de vida trazendo a origem desse termo, desse tema, desse conceito, né, a parte da psicologia, e relacionando isso a práticas em sala de aula. Então, primeiro a gente vai estudar o conceito, ver como que isso se relaciona com a identidade moral, com a construção de valores, até chegar em práticas, né, de sala de aula, na escola, falar sobre emoções, sentimentos. E a gente vai falar sobre um outro conceito, sobre o bom professor, que é um conceito estudado dentro do Good Work, que é aplicado para todas as profissões. E a gente traz isso para a profissão docente e tem como princípios 3 eixos, que é ética, excelência e engajamento. A gente vai falar sobre isso. Então, são assuntos que passam pela psicologia da educação, principalmente, e que, né, acabam conversando com professores e pessoas que se relacionam com a educação de alguma forma, seja na direção, na coordenação, na secretaria de educação. Então, não é algo restrito à pedagogia, assim. Ah, sim, bacana. Eu acredito que seja mesmo para quem está na área da educação, no geral, é isso, né? Uhum, exato. Aí, por exemplo, só que eu vou estar dentro do ônibus, vai ser meio corrido, porque eu não soube no momento de colocar os horários, eu acabei ficando, como se diz, clicava e não ia da forma que eu queria, e eu coloquei horários antes de eu chegar em casa. Eu não vou estar em casa, vou estar no percurso, eu vou tentar vindo, vai ser meio na segunda-feira, que é às 19 horas, não é isso? Então, calma, tem 12 turmas, então eu ainda não avisei para vocês qual é a turma que vocês estão. Caso você seja colocado em uma turma que não seja possível você participar, a gente conversa para fazer uma troca, tá bom? Ah, legal. Fica tranquilo, que vocês ainda não foram informados da turma. Tá bom, Beleza? obrigada. Cristina? Oi, boa noite a todos. Eu sou a Cristina e eu estou com uma pergunta muito semelhante à do José Luiz. Eu trabalho na área da assistência social, mas eu sou professora de curso profissionalizante com jovens de 15 a 59 anos. Isso influencia também em alguma coisa na certificação do curso?
Não, não tem nenhum problema. Ah, tá ótimo, então. Obrigada. Márcio? Tá fechado o microfone, Márcio. Boa noite a todos. A minha dúvida só é que, quanto ao contato no WhatsApp, por enquanto a gente precisa ter o contato dos cards, que é aquela figurinha alaranjada, e só. Isso. Não precisa ter o seu contato. Era cinza. Não precisa o quê? Desculpa, não entendi. Ter o seu contato. Ah, precisa ter o meu Não. contato. Porque o seu contato, eu coloco o seu número, dá no mesmo a figurinha alaranjada. E a foto dela. Não, é muito parecido. É A que foto o meu tá com, em vez de estar escrito card, tá escrito tutora. Mas não é o mesmo número? Não é, né? Lógico. Não, calma, eu acho que são coisas diferentes. O grupo e o contato. Ai, eu não tô sabendo, então. Tudo bem. Porque Tá, deixa eu depois eu vou fazer assim, eu vou mandar aqui no grupo, no chat do Meet o número e aí você salva o número. É isso que basta. Tudo bem, então. Tá resolvido, então. Muito obrigada, viu? Alguém foi preso aí já? Companheiros e companheiras. Tem mais. Mariana Pacheco. O que você tem que entender? Boa noite. A minha dúvida também é com relação ao horário, porque eu acredito que no momento da inscrição eu devo ter colocado alguma coisa, acho que para a turma das 19 horas. Só que nesse período entre me inscrever e hoje, acabou surgindo um compromisso aí no horário das 7 horas da noite. Então, o horário que eu teria livre seria o das 21. Olha, você tá colocando imbecil, vai ser expulsa da turma. Deixa eu até já ver em qual turma que eu te coloquei. Cara, Mariana Pacheco. sim, De qual delicto. dia que você colocou? Delicto. Eu acho que foi na segunda. Eu não me recordo, porque assim, eu me inscrevi. O importante foi que eu consegui entrar. Fiquei feliz por isso. Agora, com relação ao dia da semana, eu até não me empreendi muito a isso, porque qualquer dia estava tranquilo. Só o horário realmente agora que acabou pegando um pouco, porque surgiu um compromisso aí nesse horário, que não vai dar para eu comparecer às 19 horas. Deixa eu ver aqui. Vai exigir pra caramba. Mariana Pacheco. Você Você quer tá uma na coisa, tem que se turma de dedicar, né? quarta-feira às 8. Aí você falou que prefere às 9. Desculpa, não tem coisa. Isso, por favor, se tiver como, se houver possibilidade, eu agradeço. Beatriz já deu Tá, aula tem no melhor, mestrado? porque as turmas de 8 são as que estão mais cheias. Eu gosto de história arrasou, da arte, então. né? Muito obrigada. É o Gombrich, Beatriz, eu acho que eu também precisaria disso. Livraria da Guerra. Às 9, na quarta, às 9, Cristina. Ah, Qual não. Cristina? De Souza ficando da sem opção, Silva. Cristina de Souza da Silva. Deixa eu ver aqui. Qual que você tá? A gente tá com várias Cristinas. Eu sou a Cristina de Souza da Silva. Para eu não prender as pessoas que não. Eu vou fazer assim, eu vou encerrar aqui o encontro para vocês não precisarem ficar aqui, né? Porque a maioria dessas que eu tinha que dar, já dei. Então, quem não tiver dúvida e quiser sair, fica à vontade. O número para salvar é realmente esse aqui que a Andrea colocou, tá? 31 9598 2242. Que eu mesma não sei de cabeça, porque é um celular à parte. Tá bom? Então, esses números vocês salvem aí.
E aí podem ficar aqui quem tiver alguma troca, alguma troca não, né? Alguma questão em relação a ter informado o horário e ter alguma mudança nesse meio tempo que precisa comunicar, tá bom? E aí eu posso, enfim, para vocês ficarem, eu já informo logo em qual turma vocês ficaram e caso seja do interesse de vocês, a gente faz uma troca. Tá bom? Para aqueles, aqueles que não forem ficar, boa noite, muito obrigada pela atenção, sejam bem-vindos ao culto. E aqueles que quiserem verificar isso, pode ficar aí, levanta a mão e a gente... Bom feriado, bom descanso. Beatriz, quem não ficar, depois a gente vai de qualquer forma, no local do grupo que está, isso? Sim, sim. E aí, se não puder, pode conversar com você depois. Isso, sim. Ah, então tá bom. Ótimo. Muito obrigada, bom feriado a todos. Amém. Sim, eu vou colocar vocês nos grupos. Boa noite a todos.
Beatriz, boa noite. Tem uma dúvida. É o seguinte, depois que você separar os professores em grupos, a comunicação pelo WhatsApp vai continuar havendo a individual do WhatsApp que a gente já recebe as mensagens e vai ter um grupo com os 6 professores. É. Mas quem vai criar os grupos? Ah, somos nós mesmos. E isso vai ser em qual semana? Na primeira ou na segunda? Não é nem na primeira nem na segunda semana. É depois. Vai ser. Tá bom. Valeu, obrigado. Tchau, boa noite. Eu, segunda às 19. Beleza. Ô, Beatriz, desculpa, só para eu tirar o áudio aqui. Já que eu tô segunda às 19, eu tenho que ficar atento toda segunda nesse horário, às 19 horas. Para poder ver o WhatsApp, que eu vou receber o link pelo grupo do Carlos. Tá bom. Tá bom, valeu. Eu vou desligar o vídeo aqui, tá? Tchau, boa noite. Obrigado. Pô, a Beatriz é inteligente, hein?